Olá pessoal, mais um vídeo a ser gravado por mim e dessa vez trazendo um pouco mais de informações para vocês dos Crop Circles, conforme já tinha falado nas vezes anteriores, os últimos dois vídeos que eu tratei sobre esse assunto, e que é um assunto bastante vasto, bastante complexo, do ponto de vista desses desenhos que surgem de uma hora para outra nos campos de plantações espalhados pelo mundo, mas principalmente na região da Inglaterra. Então é uma realidade que está aí se manifestando desde a década de 70 principalmente. Há alguns indícios de que antes surgiram esses agroglifos ou crop circles, círculos das plantações, como é chamado, né? Então hoje eu vou, continuando o assunto, falar sobre um desses crop circles, que é uma face com uma mensagem na região de Chilbolton, na Inglaterra, em 2001. Então aqui temos uma mensagem que foi enviada em 1974 pela NASA, e o objetivo deles era fazer um contato com alguma possível inteligência extraterrestre. Teve a colaboração do famoso astrofísico Carl Sagan, e eles usaram, a NASA, né, usou o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Na época era considerado o melhor e maior radiotelescópio que existia aqui na Terra. E esse radiotelescópio fazia parte de um projeto chamado SETI, que significa em inglês Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, a pesquisa por inteligências extraterrestres, ou a procura, né, de inteligências extraterrestres. E essa mensagem, que foi mandada pela NASA com a colaboração do Carl Sagan, tinha 1679 impulsos de código binário que levavam em torno de 3 minutos para serem transmitidos na frequência de 2.380 MHz. Esse sinal foi direcionado para o agrupamento globular estelar da M13, como os astrofísicos chamam, as aglomerados de estrelas, né? E esse aglomerado M13 está a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância da Terra e possui cerca de 300 mil estrelas na constelação de Hércules. Vejam que coisa enorme, gigantesca, e não se sabe exatamente o porquê que eles direcionaram esse sinal, esses impulsos, esses 1679 impulsos, na frequência de 2.380 MHz para esse local. Mas enfim, talvez o que é bem provável, que é justamente por ser um aglomerado muito grande, muito imenso de estrelas, 300 mil estrelas, e a possibilidade então de achar uma vida inteligente extraterrestre seria bastante provável. A mensagem possuía 7 partes, como vamos ver logo em seguida, e cada uma representando em particular aspectos da nossa civilização, da civilização em 1974. Só que no dia 14 de agosto de 2001 foi descoberto, ao lado do maior telescópio da Inglaterra, o Chilbolton, um crop circle em forma de um rosto. Então, 3 dias depois, a 200 metros desse rosto, apareceu um diagrama que muitos consideram, e
é muito provável que seja uma resposta a essa mensagem que a NASA enviou em 1974. Então, antes de mostrar para vocês a foto do Crop Circle, eu quero mostrar para vocês a interpretação desse diagrama que a NASA mandou. Então vocês veem aqui uma figura, e nessa figura, na parte branca lá de cima, aqui em cima, no topo, significa a representação binária dos números de 1 a 10. Na segunda parte, essa aqui é violeta, significa os valores binários 1, 6, 7, 8 e 15, que indicam os números atômicos dos elementos primários para a constituição da vida na Terra: o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e fósforo, respectivamente. Na parte verde, a terceira parte, essa parte aqui até no slide não aparece ela muito nítida, mas ela é toda preenchida. Representa uma fórmula para as moléculas dos açúcares e bases de nucleotídeos do DNA humano. Na quarta parte, essa parte aqui em azul e com essa barra branca, é uma representação gráfica da dupla hélice do DNA humano. No centro, nessa barra branca, são os números de nucleotídeos do DNA. Na quinta parte, onde aparece esse desenho do homenzinho aqui, é a representação nossa do corpo humano, né? 2 braços, 2 pernas. E no lado direito do desenho, essa parte branca, está o valor binário da população da Terra, que na época, em 1974. E do lado esquerdo, aqui, existe um número binário que corresponde à altura do ser humano, à altura média do ser humano. A sexta parte, em amarelo, é a representação que significa o sistema solar. Podem ver aqui esses quadrinhos amarelos, onde mostra o Sol, esses quadrinhos aqui juntos maiores, e 9 planetas, esses outros quadrinhos. Então, eles destacaram o terceiro quadrinho aqui, representando a Terra em relação ao Sol, a localização da Terra em relação ao Sol, onde seria a origem, né, o início, quem mandou essa mensagem para o cosmos, né, seria justamente significando que partiu do terceiro planeta ao redor da estrela, dessa estrela aqui. E a sétima parte, a violeta, significa, então, indica a mensagem que foi enviada por um radiotelescópio de comprimento de onda de 2.380 MHz. Então aqui o desenho simbólico do radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Então essa foi a tentativa da NASA de se comunicar com alguma possível inteligência nesse cosmos. E aqui a foto aérea dos 2 crop circles. Então, primeiro, como eu mencionei antes, o desenho de um rosto, de uma face deles, um rosto com característica deles, aqui. E esse diagrama tinha 28 metros de largura por 68 metros de comprimento. Então vocês podem ver que é bastante grande. E com detalhe, olha o trabalho
de amassamento da plantação para dar esse efeito de detalhe tridimensional, de detalhe de rosto, de face, olhos, nariz, boca. Aqui à esquerda o radiotelescópio de Sheboygan, que foi mencionado antes. E um detalhe interessante, toda essa região aqui é cercada, segundo contam os especialistas nesse estudo aí dos crop circles, é cercada porque não é permitido o acesso a essa área, porque é do governo inglês. É uma área considerada de segurança especial por causa dessa estrutura, desse radiotelescópio. Então, o que dificultaria o acesso de pessoas a todo esse campo, a toda essa imensidão aqui de campos, de plantações. E aqui, então, o desenho que é a resposta, foi a resposta que esses seres extraterrestres mandaram aqui para a Terra. Então, o que esse desenho que eles mandaram diz? Vocês veem como é parecido, mais ou menos, com aquele que foi mandado pela NASA em 1974. É bem uma resposta. Então, aqui na primeira linha, na parte de cima, a parte superior, é a representação dos números de 1 a 10, igual a mensagem de Arecibo. Os elementos primários aqui na segunda parte, nesses quadradinhos aqui juntos, os elementos primários para a vida foram mudados, mantendo os que foram enviados e acrescentando o silício. Aqui nessa outra sequência abaixo, a composição dos nucleotídeos permaneceu, porém, o número deles é diferente do nosso. E temos aqui a representação do DNA, diferente também do nosso. Aqui, né? Aos lados, laterais. A anatomia enviada representa um ser de baixa estatura, vocês podem ver ele aqui, né? Ser de baixa estatura e com grande crânio, com altura de um pouco mais de 1 metro. E a população, aqui ao lado, representando uma superioridade em termos de números, de 21,3 bilhões de seres. Então, muito maior quantidade do que a Terra. A localização dessa raça extraterrestre mostra 9 planetas que orbitam uma estrela talvez menor que o Sol. Então seriam esses quadradinhos aqui, seria a estrela. E aqui os planetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo que interessante que o 5º planeta eles destacaram bastante, que provavelmente é o planeta deles, de onde veio essa mensagem. E na representação do radiotelescópio, que seria esse último desenho aqui embaixo, uma modificação para um equipamento muito mais complexo que o nosso radiotelescópio lá de Arecibo, nosso que eu digo terrestre. Esse desenho final, essa parte final aqui, foi visto em outro crop circle de 2000. Então aquele crop circle que eu mostrei antes, que é a qual eu estou comentando agora, esse aqui, ele apareceu em agosto de 2001. Mas antes de aparecer então apareceu um crop circle só com esse desenho de baixo aqui.
Então aqui, depois eu vou mostrar a foto do crop circle inferior ali. Então aqui aparece um esquema de comparação entre a mensagem aqui à direita, do lado direito, onde está escrito Arecibo. A mensagem foi enviada pela NASA, essas características. Aqui foi feita uma transposição entre a mensagem da Terra com a mensagem extraterrestre, que se encontra aqui à esquerda, chamado de glifo de Shingleton. Então vocês veem uma comparação bastante interessante, né? Esse Bruce Otter fez essa avaliação, essa análise em relação à mensagem que foi mandada aqui da Terra com a mensagem desenhada no crop circle. Aí há algumas semelhanças e diferenças entre as características de cada civilização. E aqui o desenho então da parte inferior da mensagem que eles mandaram, que surgiu no ano de 2000. Um ano antes daquela mensagem. Aqui o radiotelescópio de Shingleton e aqui o provável equipamento, vamos dizer assim, que transmitiu os dados deles para nós, e que não só veio, não apenas chegou aqui, como eles materializaram, né, nas plantações. Uma das coisas que as pessoas se perguntam e os pesquisadores se questionam é por que eles não entraram, então, em vez de desenhar numa plantação esses desenhos, essas mensagens, por que eles simplesmente não entraram em contato com nós aqui terrestres, né? O que acontece é que provavelmente não foi ainda permitido esse contato mais direto pelos seres, pelas hierarquias superiores que coordenam o nosso planeta. Eles devem ter lá as razões deles, provavelmente porque a humanidade não está preparada para um contato, ainda não está preparada para um contato tão direto. E provavelmente por não estar preparada mentalmente, emocionalmente, e por que não dizer até espiritualmente, né, para ter esse contato direto. Então eles usam esses meios, vamos dizer entre aspas, sutis, para transmitir uma mensagem, para ir despertando no ser humano. Isso que começou lá principalmente com maior quantidade na década de 70, por volta de 1978, mas antes já havia, dizem que até na Idade Média já aparecia alguns desenhos em plantações, alguns relatos históricos falam sobre isso. Então provavelmente é por isso que eles não entraram ainda em contato direto com essa civilização, a nossa civilização. É claro que a nível sutil, a nível espiritual, vários seres extraterrestres já entraram em contato com nós aqui na Terra, com várias pessoas, vários indivíduos. Aqueles que realmente receberam esse contato não fazem nenhum tipo de sensacionalismo, não querem tirar nenhuma vantagem em cima disso. E justamente porque é um assunto bastante sério. Eu tenho outros vídeos que eu já gravei que falam sobre as naves extraterrestres, sobre os centros intraterrenos. Se alguém tiver interesse, que ainda não tenha visto os meus vídeos anteriores no meu canal, procurem lá no meu canal, digitem Realidade Espiritual, Jocir Sartor, e vocês vão ver os outros vídeos disponíveis. Então provavelmente seja por isso que
os seres extraterrestres fazem esses tipos de contatos desta maneira, para que a humanidade não receba de uma forma traumatizante, chocante, esse contato maior. Não que esse contato venha a ser negativo, destrutivo, como muitos dizem, muitos temem, mas na verdade ele seria um contato ele será um contato que revolucionará tremendamente a nossa vida aqui no plano físico, porque para começar terá a visão de um universo amplo, de outras inteligências, de uma conexão maior, extraplanetária, né? Então aqui em detalhe a foto desse crop circle mostrando aquele desenho mais de perto. Vocês veem mais uma vez os caminhos que os tratores percorrem, fazem o trilho, e olha a quantidade, os detalhes dos desenhos, quantos círculos, semicírculos, anéis, todos intercalados, mostrando uma máquina um equipamento bastante diferente, estranho para o nosso conhecimento, mesmo hoje, em 2022, um equipamento muito diferente. Então, na continuação dos relatos sobre os crop circles, eu já mostrando a próxima foto, que é outra mensagem bastante interessante. Aqui a gente vê esse outro agroglifo na mesma região de Shumelton, em 2002, então um ano depois desse que eu mostrei e falei para vocês, onde mostra a figura de um extraterrestre. Vocês podem ver aqui a figura desenhada na plantação. Vocês reparem, observem o tamanho, né, do desenho. Então, um rosto, né, extraterrestre, que vocês conseguem perceber até onde vai o rosto, né, um rosto bastante grande, com boca, um pequeno nariz e olhos grandes. E ao lado dele esse disco, essa roda aqui, esse disco, melhor dizendo, e esse disco aí mostrando então, muitos dizem que é uma mensagem em código binário, e que ela foi uma tentativa, né, de descobrir o significado dessa mensagem em código binário, onde a gente observa aqui que o trigo de pé significaria o número 1 e o deitado o número 0. Então todas essas partezinhas aqui levantadas seria número 1 e as partes deitadas o número 0. Em cima disso, dessa ideia, um especialista chamado Paul Vigay, ou Vigay, usando esse código binário, um padrão de 8 bits, que é conhecido como ASC2, que significa American Standard Code for Information e Interchange. Seria um código americano padrão de informação para intercâmbio, usado aqui na Terra, né? Então, em cima desse código, dessa colocação de uns e zeros desenhados ali nesse crop circle,
o Paul Wigay decifrou a seguinte mensagem muito interessante. Mensagem, diria, e é um detalhe, né? Ele seria lido como é lido um CD, um DVD, mesmo no sentido horário, a mesma característica do centro em direção à borda, do centro do círculo, do disco, né? Em direção à borda. E essa mensagem diz: cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas corrompidas. Muita dor, mas ainda há tempo. Isso em 2001. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que existe o bem lá fora. Nós nos opomos ao engano. Ele traduziu como conduto ou fluxo fechado e sons de sinos. Pronto, seria essa a mensagem. Então, se nós formos analisar, é bem interessante. Cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas corrompidas. Então, provavelmente alertando esses seres extraterrestres, alertando a todas as pessoas, todos os seres que são falsos, que tentam enganar os outros, né? Com falsos dons, com falsas interpretações, com promessas. Interessante que ele diz muita dor, mas ainda há tempo. Se nós observarmos desse ano de 2001 para cá, em quantas catástrofes naturais aconteceram nesse planeta, quanta destruição que a natureza realizou em várias partes do mundo e hoje mais do que nunca está realizando, né? Mas ele diz assim, ou eles dizem, né? Mas ainda há tempo. Se referindo à possibilidade do ser humano mudar, o ser humano melhorar e se tornar um ser mais equilibrado, harmônico, evoluído com o cosmos. Seguir um caminho evolutivo melhor, maior. Acreditem que existe o bem lá fora. Outra coisa interessante, né, para o ser humano despertar e acreditar que existe o bem no cosmos, diferente do que muitos passam aqui, que lá fora a ideia de extraterrestre é sempre negativa, sempre passa a ideia de que eles querem invadir, eles querem tomar a Terra, destruir o ser humano, sugar os recursos, extrair recursos naturais do planeta para abastecer, aquelas coisas que são passadas em filmes com essa conotação negativa extraterrestre, né? Então por isso que provavelmente eles ressaltam, né? Acreditem que existe o bem lá fora. E depois eles dizem, nós nos opomos ao engano. Então, evidenciando que eles são seres mais evoluídos, que eles não aceitam a mentira, o erro, não aceitam a ideia de enganar. Dá para se notar uma característica mais evolutiva, de uma moral mais elevada. Então, com esse Crop Circle bastante interessante, com essa mensagem bastante interessante, vou concluindo então essa série de 3 vídeos que eu me propus falar, trazer esse conhecimento para vocês sobre os Crop Circles, sobre os círculos nas plantações, e que traz tanto mistério, tanta coisa ainda a ser decifrada. E é claro, né, me parece que os principais
as principais mensagens que eles quiseram passar para nós já foi passada. Então, acredito que o plano superior geralmente age assim. As inteligências maiores agem assim. Eles dão um impulso num determinado período, e passado esse período, eles cessam aquele impulso e eles passam para outra etapa, onde vão ser passados outros impulsos. Então eu acredito que pelas evidências ainda dizem que surgem outros crop circles, todos os anos surgem. Me parece bem mais simples, o que dá a impressão talvez que sejam feitos por humanos terrestres. E me parece que esses crop circles mais complexos, que surgiram de 78 até o início dos anos 2000 ali, um pouco mais, até 2010, 2015, e que talvez tenha sido encerrado esse tipo de manifestação, esse tipo de mensagem passada ao ser humano. Então é muito interessante a gente observar e estar atento para tudo, para essa ideia do dinamismo, né, que os níveis superiores sempre passaram, nada é estagnado, nada fica por muito tempo com aquela informação. A informação tende a ser modificada, ampliada, melhorada e aprofundada, que é uma coisa que parece que aqui na Terra as pessoas têm a tendência a ficar estagnadas com certos conceitos, com certas informações que foram passadas há tempos atrás e ficam alimentando essas informações antigas por décadas e décadas e décadas. Então, eu acho que esses desenhos quiseram ou querem passar bastante essa impressão. Então eu vou ficando por aqui hoje, agradeço a atenção de vocês, se gostarem dê o like e se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo, mais outros assuntos. Até mais.